e passo a palavra ao ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, quero cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os eminentes pares, especialmente o ministro Dias Toffoli e Luiz Fux, senhor Procurador-Geral da República, advogados, advogadas, servidores, estudantes. Senhor presidente, nesse caso, a discussão, como já vimos, gira especialmente em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965. Esse artigo 19 foi editado a partir de algumas premissas. A primeira seria liberdade de expressão aos usuários, dar voz a todos. Risco de exclusão de conteúdo por receio de responsabilização. A autorregulação seria suficiente para evitar a perpetuação de danos gerados por conteúdos de terceiros. Caberia ao Poder Judiciário, não os provedores, decidir sobre a licitude de conteúdo publicado. E o ideal da neutralidade dos provedores de aplicação. Então, com esses fundamentos, foi editado o artigo 19 para excluir a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, a não ser que houvesse uma ordem judicial descumprida. Porém, após uma década da promulgação do Marco Civil da Internet, na minha compreensão, a prognose legislativa de promoção legítima da liberdade de expressão não se confirmou empiricamente, tendo, na verdade, potencializado a disseminação de conteúdo ilícito na internet, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos e ainda para o Estado democrático de direito. Muitas intermediárias de conteúdo, incluindo as chamadas plataformas de redes sociais, não correspondem ao ideal de neutralidade do Marco Civil da Internet e possuem papel ativo na disseminação de conteúdo publicado e exercem influência sobre os fluxos de informação por meio de curadoria algorítmica e políticas de engajamento, impulsionamento e publicidade patrocinada. Então, na verdade, o algoritmo determina quais informações o usuário terá acesso e, com isso, controla o fluxo de informações. É a partir desse cenário, então, que eu passo a analisar o artigo 19 num processo de inconstitucionalização. Naquele primeiro momento, quando editada a lei, ele tinha realmente essas premissas que eu mencionei, mas, como eu disse, a prognose legislativa não se confirmou, e é por isso que vejo, tal como já foi dito pelos eminentes relatores e votos que me precederam, à exceção do eminente ministro André Mendonça, uma proteção deficiente a ensejar a configuração da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Eu acho que é importante destacar que não está em discussão aqui a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que foi um dos objetivos aqui do artigo 19, ela encontra limites, inclusive, no próprio texto constitucional. O artigo 220 da Constituição diz expressamente: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. E aí vem, observado o disposto nesta Constituição. Então, a própria Constituição prevê expressamente que a liberdade de expressão, ela é sim um valor relevante do ponto de vista constitucional, mas ela pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais tiverem em perigo ou estiverem em xeque. E aqui é exatamente o que vem sendo verificado ao longo do tempo. Hoje mesmo, o eminente ministro Flávio Dino nos trouxe aqui alguns exemplos eloquentes de como essa liberdade de expressão pode estar sendo mal utilizada para atacar o Estado de Direito, atacar a incolumidade física das pessoas, inclusive crianças e adolescentes. Então,
Na minha perspectiva, o artigo 19, compreendido em sua literalidade, viola o princípio da proporcionalidade e a proibição da proteção insuficiente, como já foi dito em outros votos. Ele não é adequado para proteger os direitos e valores constitucionais, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário com todo o custo e desgaste que isso requer. Não observa o primado da necessidade, considerando a existência de outros modelos mais eficientes de responsabilização de provedores de aplicação. E aqui eu já adianto que o meu voto, assim como o voto dos demais ministros que me antecederam, não está criando o modelo. O que está se buscando aqui, na verdade, é compatibilizar essa inconstitucionalidade parcial do artigo 19 com o modelo que foi erigido pelo Marco Civil da Internet. E aqui já foram criadas algumas propostas, inclusive a utilização do artigo 21 do próprio Marco Civil da Internet como um meio adequado para superar, digamos assim, essa proteção constitucional insuficiente. Então, na minha compreensão, a partir desses fundamentos, que apenas repiso, porque já foram trazidos em outros votos, penso que seria o caso de conferir ou interpretação conforme a Constituição, como já foi dito hoje pelo ministro Flávio Dino, ou reconhecer parcialmente a inconstitucionalidade. Porque nós temos aqui também que lembrar que o artigo 19 não trata apenas de plataformas digitais ou sistemas de busca na internet. Há uma outra gama de sites, mensagerias, enfim, que seriam também, em tese, contempladas na expressão provedores de aplicação na internet. Então, a nossa tese, nós temos que também, talvez, fazer uma restrição, ministro Toffoli, para não alcançarmos, irmos além daquilo que o artigo 19 dá uma proteção insuficiente. Esse é um tema que nós temos que realmente nos aprofundar, né? Na linha do que eu falava aos comentários do voto do ministro Flávio Dino. Por quê? Porque a nossa legislação, ela não conceituou de uma maneira muito clara as várias atividades que existem dentro desse novo mundo, do mundo digital. Da mesma forma que os colegas também o fazem, evidentemente que, diante das omissões da legislação, da falta de clareza da legislação, e já foi dito aqui por outros colegas nesse julgamento e em outros julgamentos, que a gente sempre lembra, a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não é? Que esses vácuos têm uma maneira de preencher pela hermenêutica e existe uma dogmática legal que orienta, não é? A equidade, os princípios gerais de direito, etc., como resolvê-las. Então, diante disso, a gente sempre busca, como hoje pela manhã o fez o ministro Flávio Dino, em seu brilhante voto, tentar achar no próprio ordenamento jurídico, nas normas jurídicas, a analogia, que é o terceiro elemento. E é o primeiro. Então, você procura na analogia. Então, na analogia, eu procurei, não é, inclusive em debates a respeito do tema, seja com colegas, seja com assessoria, seja com especialistas, em adotar eventualmente a nomenclatura da legislação europeia. Eu preferi, como ponto de partida para a discussão do plenário, e é muito importante que Vossa Excelência toque nesse ponto, porque isso me permite esclarecer a amplitude do meu voto, mesmo que depois a consequência do consenso eventual que a maioria alcance, e que estarei à disposição para trabalhar junto nessa maioria,
como eu digo, eu não brigo por voto, eu brigo pela solução, exatamente procurar encontrar dentro dos normativos, por exemplo, eu tratei de marketplace. O ministro Flávio Dino, pelo que eu entendi no seu voto, ele não vai muito ali, mas, de repente, joga para o Código de Consumidor, como eu fiz com o jornalismo tradicional, quando ele joga para a internet, ministro Fachin, os seus dados, que todos eles hoje publicam, tanto seja impresso, que, aliás, está praticamente em extinção. Eu só recebo na minha casa o Correio Brasiliense, com muito orgulho, que desde que eu me mudei para Brasília em 1995 sou assinante, e recebo na minha casa o Correio Brasiliense impresso, e ainda é o padrão antigo, de jornal grande e tal. Os outros a gente recebe por e-mail, porque não chega a Brasília sequer o impresso. Não é? Então, ele já está no mundo digital. Então, o tratamento que eu dei foi analogia à legislação. O que aplica para o impresso, aplica para o digital, no caso de jornalismo, de blog de jornalismo. Não é? E o que eu senti é que, inclusive, os blogs sérios de jornalismo se sentiram bem, assim, protegidos, porque a lei é aquilo que dá proteção a todos, Flávio Dino. Aprendi com o meu professor Eros Grau, né? A maior proteção do pobre é a lei, não é a polícia. A maior proteção do pobre é a lei. A lei é a maior proteção do pobre. O Eros Grau falava isso em sala de aula. Nosso querido e eminente, eu tive a honra de ser colega dele na congregação da Faculdade de Direito, ele representando os professores doutores, ele não era titular então, e eu era representante discente. E ele dizia isso e nos ensinava isso. Então, aqui, eu procurei o seguinte, não trazer de legislações alhures, alienígenas, estrangeiras, os padrões de nomenclatura. E no Brasil, eu disse no meu voto, são 3 as nomenclaturas. Então, eu parti das 3 nomenclaturas que existem no Brasil, não é? Que são os provedores, que são os intermediários, não é? E que são aqueles que são os difusores. Então, eu usei 3 conceitos que estão na nossa lei atual do Marco Civil da Internet, sem prejuízo, evidentemente, né, das interpretações dos vazios dessa nomenclatura. Mas desculpe o longo à parte que eu fiz. Não. Mas me permitiu esclarecer o porquê que eu usei esse padrão, que eu usei o padrão da lei brasileira mesmo. Porque, inclusive, nas propostas de tese já apresentadas, estamos colocando, né, apenas provedores de aplicação em internet. Eu acho que seria importante, seja qual for a tese, ter essa delimitação, senão nós vamos ter uma amplitude muito, talvez, além daquilo que estamos buscando definir. Exatamente, por isso que eu optei por usar a nossa nomenclatura, mesmo que ampla, para depois o debate, né, eventualmente trazer a devida inflexão. Ministro Zanin, animado pelo ministro Toffoli, apenas 2 observações que eu esqueci pela parte da manhã. A primeira é que eu esqueci de mencionar que esse regime do 21, e acho que é uma alusão justa, histórica, era a jurisprudência do STJ antes do Marco Civil. Ou seja, nós não estamos inventando nada. Há dezenas de decisões do STJ antes do artigo 21. E a outra sugestão, ministro Zanin, sobre essa questão da nomenclatura, é que nós temos, em relação à mensageria, que eu, de fato, ministro Toffoli, na linha minimalista que eu adotei, de autocontenção, eu fui tirando mensageria, inteligência, marketplace, e foquei no que me parece nodal. Mas, em relação à mensageria, presidente, para depois uma reflexão, uma questão é o WhatsApp. Evidentemente, é uma comunicação, até o ministro Toffoli fez essa exclusão. A outra coisa são esses chats, e eu aludi a um deles, como tem no Discord e outros, né? E acho que talvez o traço de distinção seja o nível de intervenção da empresa. No WhatsApp, não. Eu mando uma mensagem para o ministro André, jamais seria ofensiva, creio que também em relação dele a mim, claro, mas o provedor não é responsável por isto. Agora, um chat aberto, em que um grupo de 10, de 20, de 100, eu tenho dúvida de nós excluirmos a responsabilidade da empresa. Porque mesmo no conceito de mensageria, tem também as distinções. Se a empresa é neutra, ela não é responsável. Mas se ela tem algum tipo de curadoria,
a meu ver, nasce algum tipo de responsabilidade. Mas eu acho apenas que para reflexão. Esse critério neutro talvez seja um critério importante. Então, na linha do meu voto, a partir dessa constatação da interpretação conforme ao artigo 19 ou da inconstitucionalidade parcial do artigo 19, eu estou estabelecendo aqui 3 regimes, digamos assim, para a responsabilização das plataformas digitais e outros veículos que possam ser enquadrados como provedores de internet ativos. O primeiro, já aqui indicado, seria a utilização do mecanismo do artigo 21, quando se estiver diante de conteúdo manifestamente criminoso ou conteúdo que possa ter a sua ilicitude claramente constatada. Então, a partir disso, e com a notificação, a plataforma deveria fazer a retirada desse conteúdo com base no artigo 21. Uma segunda categoria seria a do artigo 19, que seria, ao meu ver, mantido para os provedores de aplicação neutros ou, então, quando houvesse uma dúvida razoável sobre aquele conteúdo. Porque há situações, e já foi colocado aqui, inclusive, pelo eminente presidente, em que não é possível, de antemão, saber se aquele conteúdo é ilícito, é configurador de crime contra a honra ou não. Aí, sim, eu acho que seria legítimo da plataforma ou do provedor de aplicação. Eu errei aqui no comando. Eu acho que aí seria legítimo ter que se buscar uma decisão judicial e haver a recusa, ou pelo menos a não responsabilização imediata do provedor, se houver esta situação de dúvida por parte da análise do conteúdo. E uma terceira... Quando Vossa Excelência fala neutros, significa sem nenhuma intervenção do provedor para impulsionar ou coisa assim? Por exemplo, o site registro.com. Ele não tem nenhuma curadoria algorítmica, não tem nenhum tipo de impulsionamento. Isso. Então... Repositório. Aí é neutro mesmo. É um mero repositório que não tem nenhum tipo de intervenção, digamos assim, no conteúdo que é depositado. Mas aí, ministro Zanin, eu abordei isso no meu voto. Eu não me lembro exatamente o nome, mas está aqui, tipo assim, feche o Supremo Tribunal Federal. Ou poderia ser mate o Supremo Tribunal Federal. E veio à tribuna quem falou em nome do registrador nacional de que eles têm que ter essa neutralidade. Então, esse é algo, por isso que eu coloquei amplo, para trazer, eu trouxe, presidente, para o colegiado todas as hipóteses possíveis. E o colegiado vai refletir e a maioria vai decidir, evidentemente, como e só é acontecer de um colegiado, cada um mantendo o seu voto e a sua posição pessoal, evidentemente, e, se possível, construindo na tese um consenso ou um quase consenso de uma ampla maioria, como disse o ministro Flávio Dino, em hipóteses como essa, como foi o caso da segurança pública no Rio de Janeiro. Quanto mais próximo da unanimidade, tanto melhor será para a Corte, e eu concordo com Sua Excelência, e digo que estou aberto a isso, embora eu entendi por bem, digamos assim, radicalizar o voto. Já estamos chegando no 6º voto, então eu posso ficar à vontade para dizer isso, radicalizar o voto para que nós possamos colocá-lo... Digamos que Vossa Excelência lembrou do passado, do seu passado. Exatamente. E por isso radicalizou. Não, do meu não, Vossa Excelência que está falando. O nosso professor, o meu professor Flávio Dino, sempre. Ministro Zanin, com a palavra continua.
Então, Vossa Excelência já 1, 2, ia passar para o 3. Então, na verdade, em suma, eu adotaria a responsabilidade subjetiva após notificação, na forma do artigo 21, para os provedores de aplicação ativos e quando estivermos diante de conteúdo evidentemente criminoso ou evidentemente ilícito. Adotaria a responsabilidade subjetiva após decisão judicial, na forma do artigo 19, para os provedores de aplicação neutros, para os veículos de comunicação social e ainda quando houver dúvida razoável acerca da ilicitude do conteúdo que se busca excluir. Para além disso, eu também adiro aqui aos deveres de cuidados anexos que foram trazidos no voto de Vossa Excelência, presidente, por entender que, de fato, diante do crescente impacto das plataformas digitais no debate democrático e do grande potencial de afetação dos direitos fundamentais, os provedores de aplicação da internet devem empreender uma postura mais cuidadosa em face de conteúdos que circulam no ambiente digital. Então, as plataformas, ao meu ver, na linha do que foi exposto por Vossa Excelência e também em outros votos, estão sujeitas a um dever de cuidado adicional, do qual decorre a obrigação de prevenir e mitigar riscos sistêmicos criados ou potencializados por suas atividades, de forma a não comprometer bens jurídicos essenciais. Então, nessa parte, eu estou aderindo ao voto de Vossa Excelência integralmente. Inclusive em relação ao procedimento que foi incluído no voto de Vossa Excelência, a partir desse dever de cuidado. Eu acho que também seria importante, de alguma forma, e esse foi o debate que fizemos pela manhã, de estabelecer, enfim, uma entidade, e, ao meu ver, concordando com as ponderações de Vossa Excelência, uma entidade privada que pudesse desenvolver, inclusive com o uso de inteligência artificial, porque nós não devemos imaginar que vamos conseguir retirar uma ampla gama de conteúdo apenas com a intervenção humana, mas também o uso de inteligência artificial na espécie de usar a inteligência artificial, digamos, do bem para combater aquilo que se tem no meio digital de conteúdos nocivos e indesejados. Mas acho que isso poderia ser realizado por uma entidade privada, criada eventualmente pelas próprias plataformas, na linha do que foi sugerido pelo eminente ministro Dias Toffoli também, fixando-se um prazo para... Zanin, pois não, ministro Gilmar. Eu provoquei um pouco esse tema e eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né, do Xi Jinping, né, que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Ah, Deng Xiaoping, né? Então, e é muito difícil hoje saber bem a natureza de várias entidades, considerando os modelos hoje existentes. Então, as próprias agências, já se falou aqui, muitas vezes são alvo de captura por parte do mercado, que elas deveriam regular, mas o fundamental é achar um bom meio, né, um bom instrumento, porque é muito curioso, e o ministro Flávio Dino tocou nesse aspecto quando falou do que tem acontecido hoje, inclusive na democracia americana.
cada nação, cada país desenvolve o seu sistema, não é? E, claro, não há um paradigma, mas vários paradigmas. Mas, se nós olharmos a crise séria que nós enfrentamos nesses últimos anos e as respostas que conseguimos dar, nós temos que perder o nosso complexo de vira-lata. Nós temos que dizer, poxa, conseguimos sim conceber mecanismos de defesa adequados para a solução de problemas que eram sérios. Eu encontrei, por exemplo, na Comissão de Veneza, colegas da Hungria que tiveram a corte em debacle. E aqui o tribunal conseguiu responder a ataques que eram sérios, porque eram ataques de membros das Forças Armadas, ataques do próprio poder executivo. Então, a mim me parece, e daí a própria solução, que é uma solução de Estado, não de governo, do TSE, que também fez um pouco tentativa e erro. Então, também, a priori, dizer não pode ser um ente estatal, não me parece bem encomendado nem recomendado, sabe? O importante é que encontremos um equilíbrio, que a sociedade se faça presente e que, sobretudo, esse ente consiga dialogar diante daqueles avanços que o ministro Dino referiu. Quer dizer, nós estamos discutindo aqui um aparato, o Orkut, que já não existe mais. Quer dizer, a realidade... Então, só para deixar essa reflexão... Aliás, criado por brasileiros, né, e depois vendido a Google. E são vendidos e depois desaparecem, né, inclusive, porque são absorvidos. Mas, em suma, só para também não ficarmos nisso de que a maior presença estatal será negativa, não sei. A experiência do TSE não mostra isso, pelo contrário. Esse debate, mutatis mutandis, poderíamos jogar há cerca de 110 anos atrás, quando o então deputado ainda do Rio Grande do Sul, Assis Chateaubriand, defendia, ainda no final do século XIX, ministro Zanin, ministro Gilmar, que a instituição apta a administrar, regrar e julgar as eleições deveria ser o Poder Judiciário. O Assis Brasil, no caso. Assis Brasil. Assis Brasil. Assis Brasil. Então, o então deputado Assis Brasil, e ele logrou esse êxito quando virou ministro do seu inimigo político regional, ministro da Agricultura. Ele foi na fazenda de Assis Brasil que foi assinado o Tratado de Paz da última guerra civil que houve no Rio Grande do Sul, em 1923, já no século passado, há 102 anos atrás. E na fazenda de Assis Brasil, na casa-sede que está lá hoje tombada, foi assinado o Tratado de Paz. E, do outro lado, estava Getúlio Vargas e Borges Medeiros, que já ia para a sua 5ª reeleição. E aí se houve a única emenda à Constituição de 1891, no ano de 1926, para proibir a reeleição. E Getúlio Vargas, quando assume o poder, em 30, ele chama para ser seu ministro da Agricultura Assis Brasil, seu inimigo político local, o que ele pensava nacionalmente. E Assis Brasil coloca uma condição: eu aceito ser o seu ministro da Agricultura, desde que o senhor, Vossa Excelência, presidente, designe uma comissão para estudar um Código Eleitoral brasileiro, por mim presidida. E o ministro da Agricultura, ministro Flávio Dino, ministro Gilmar Mendes, ministro-presidente, doutor Paulo Gonet, preside a comissão com 3 integrantes que faz a proposição do Código Eleitoral de 32 e que cria a Justiça Eleitoral. Nós estamos tratando disso. Por que é um órgão imparcial? Nós estamos aqui à busca disso. O ministro Flávio Dino tocou no ponto.
no seu voto, de uma maneira muito sutil, mas sabemos todos do que Sua Excelência estava tratando. Por que não ali? Por que não aqui? Por que não acolá? Onde é o órgão imparcial? Só resgato essa história, já que o ministro Gilmar lembrou da Justiça Eleitoral, porque a CIS Brasil se faz aqui, talvez iluminando as nossas mentes. E acho que essa intervenção do ministro Gilmar, ministro Toffoli, acho que é importante também lembrar que, independentemente do modelo que eventualmente venhamos a definir desse ente, ele não seria uma inovação, até porque o Marco Civil da Internet, no seu artigo 3º, prevê expressamente que a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Inciso 5, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Então, o que se busca aqui também é o estímulo ao uso de boas práticas, através de uma entidade pública, privada ou híbrida, mas que possa efetivamente, inclusive no sistema proposto pelo próprio ministro André Mendonça, que não é incompatível, como já dito aqui, com esse sistema do artigo 21, né, da autorregulamentação regulada. Eu acho que a existência de um ente como esse não só seria desejável, como teria pleno amparo aqui no próprio Marco Civil da Internet, que foi editado pelo Congresso Nacional. Um ponto que também trago aqui em meu voto, que acho que não foi ainda abordado, seria a modulação dos efeitos de uma decisão. Isso eu vou tratar agora porque tem efeito no julgamento dos casos concretos que vou fazer. Então, na minha compreensão, para privilegiar a segurança jurídica, a nova interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet somente deveria ser aplicado a fatos posteriores à ata de julgamento dessa decisão ou a partir de outro marco que viemos a estabelecer. Então, antes de ir para os detalhes da tese, em relação aos casos concretos, no RE 1.037.396 da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que houve a criação de um perfil falso, na primeira instância, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, a partir da aplicação do artigo 19. A sentença, porém, foi reformada na segunda instância, aliás, na turma recursal cível do Colégio Recursal de Piracicaba, que entendeu que a aplicação da Lei 12.965 não poderia ofender as garantias constitucionais conferidas ao consumidor, portanto, seria devida a indenização por danos morais. De fato, nesse caso concreto, ensejaria a aplicação do modelo de ação após o conhecimento, de modo que o recorrente deveria, em tese, responder pelos danos provocados. Então, o caso concreto se amolda à tese que também estou propondo. Porém, levando em conta essa modulação que estou propondo em relação ao artigo 19, para que a tese seja aplicada apenas aos fatos ocorridos após a ata do julgamento, entendo que não seria possível, nesse caso, responsabilizar a recorrente pelos danos provocados, de forma que, neste caso, estou dando provimento ao recurso extraordinário para reformar a decisão da segunda turma recursal cível do Colégio Recursal de Piracicaba e afastar a condenação do Facebook Brasil ao pagamento de danos morais. Em relação ao RE 1.057.258, da relatoria do eminente ministro Luiz Fux, o acordo de primeiro grau, o acordo da primeira turma recursal cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença em primeiro grau e manteve a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. Apesar de o conteúdo ser, de fato, ofensivo e ensejar algum debate a respeito da responsabilização civil daqueles que os postaram, entendo que não é possível afirmar que o conteúdo veiculado nessa comunidade é considerado evidentemente ilícito. Então, nos termos
aqui da compreensão que eu trouxe, estaria numa zona cinzenta que não obrigaria de plano a plataforma a fazer a exclusão. Então, nesse caso, eu estou dando provimento ao recurso extraordinário para afastar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Em relação à tese de julgamento, eu vou distribuir a Vossas Excelências, ela, da mesma forma que fez o ministro Flávio Dino, eu também estou aqui recorrendo a trechos propostos nos votos que me antecederam, com talvez algumas referências importantes. A primeira é que, na minha compreensão, a partir do artigo, seja do artigo 19, na parte remanescente, seja do artigo 21, só seria possível a aplicação da responsabilidade subjetiva. Eu não estou excluindo os crimes contra a honra da possibilidade de um requerimento de exclusão pela plataforma, desde que, evidentemente, caracterizado. Se houver alguma dúvida, aí haveria uma recusa justa, legítima, da plataforma de promover a exclusão e aí demandar a ordem judicial para que isso seja realizado. Em suma, senhor presidente, eu vou pedir ao Axexu, eu, então, trago essa proposta que busca contemplar algumas posições já apresentadas, e tenho aqui apenas, talvez, de maior inovação até o momento, essa proposta de modulação que tem impacto, inclusive, no julgamento dos casos concretos. Então, é dessa forma que eu voto, senhor presidente. Só para eu ter claro, ministro Zanin, porque eu excluí o ministro Flávio também, no caso de crime contra a honra, precisa ou não de decisão judicial? Eu entendo que, se estiver claramente configurado o crime contra a honra, não precisaria. Agora, se houver alguma dúvida legítima, a plataforma poderia solicitar ou aguardar a decisão judicial. Mais ou menos, nós já tivemos a oportunidade de debater a responsabilidade dos veículos de comunicação tradicionais por conteúdo de terceiro. E lá também nós fizemos uma diferença no sentido de que haveria responsabilidade se houvesse o dolo claro configurado a partir de um conhecimento prévio do conteúdo ilícito, dentre outras coisas. Então, aqui também me parece importante fazer uma diferenciação do conteúdo que seja manifestamente criminoso daquele que efetivamente possa dar margem a alguma dúvida. Permite, ministro Alexandre. Me parece, presidente, importante nós refletirmos sobre essa diferenciação, porque muitas postagens repetem ofensas, inclusive já consideradas como crime contra a honra pela Justiça, com condenações por danos morais, por condenações da Justiça Criminal, e mesmo assim são repetidas anos e anos. E para cada uma dessas, se houver necessidade de ingressar novamente em juízo, nós vamos perder efetividade. O ministro Zanin bem recorda que essa discussão, e nós ficamos aqui um tempo, culpa grave, culpa não grave, dolo, foi exatamente para evitar essa inefetividade. Você repetir, e o caso, aquela época, era um caso já sabido de todos, você repetir uma notícia que claramente já foi, inclusive, reconhecida pela Justiça como crime contra a honra, e isso não gerar responsabilidade da retirada imediata, de nada adianta essa decisão judicial. Neste exemplo do ministro Alexandre, eu não teria nenhuma dúvida
de que a notificação privada deveria levar à remoção do conteúdo. Quer dizer, já houve... Este fato é calunioso e eu tenho decisão judicial nesse sentido. Aí não tem nenhuma dúvida. Aí evidentemente criminoso. Concordo plenamente. Nesse caso, concordo plenamente. A minha dúvida é se num debate não vote em prefeito ladrão. Aí a plataforma é que tem que decidir se tira ou se não tira, entendeu? Eu acho que, na verdade, as plataformas também têm condições de fazer uma avaliação se está-se diante de um caso manifestamente criminoso ou não. Eu dei um exemplo. Eu teria dúvida se num debate público eleitoral, se isso não dependeria de iniciativa da parte ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. Essa é a minha dúvida. Presidente, eu acho essa questão importantíssima mesmo. Mas vamos dizer, num debate, mesmo que público, alguém acusar outra pessoa em público de estuprador. Porque o ladrão, corrupto, mesmo que seja, e é uma ofensa, no debate político é uma ideia. Agora, de pedófilo, de estuprador, eu acho que é essa questão que... Mas aí eu entendo concordar nesse ponto, sim. Essa é uma acusação... Eu entendo que ninguém aqui, acho que discordaria, como Vossa Excelência disse, se já houver uma decisão reconhecendo o caráter injurioso, difamante... Ou se ele tivesse sido condenado por pedofilia? Uma cadeirada, não é? Não, mas se por exemplo... Nesse caso, ninguém acha que deveria... todos acham que poderiam retirar, deveria retirar. Agora, nesses casos manifestamente injuriosos, realmente me parece que nós devemos encontrar, e concordo com o presidente, nós temos que encontrar um meio para também não evitar o debate acalorado, vamos dizer assim. Mas há casos em que a ofensa é tão grave que é óbvio que a rede sabe que então pedofilia ou um estupro, terrorista. Agora, o que me parece que o ministro Zanin propõe é que há essa obrigação de retirar, mas a própria rede pode justificar o porquê não. E isso vai posteriormente acarretar no dever ou não de indenização. Da ferição, se houve ali a diligência cabível. Exatamente. Para se levar ou não a responsabilização da plataforma. Mas me parece que nesses casos gritantes, nós não deveríamos fechar a possibilidade da plataforma poder retirar. Se num debate público eleitoral, um chamar o outro de safado e a plataforma for obrigada a remover, nem todos os empregos que o ministro Gilmar disse que vão ser criados vão dar conta de retirar, entendeu? Aí entra a inteligência artificial também, que tem que ser treinada para combater, digamos assim, esse conteúdo nocivo que existe nas redes sociais. Eu penso que no debate eleitoral isso já está bem regulado, até o ministro Fachin, Vossa Excelência, ministro-presidente, e o ministro Alexandre, que presidiram o Tribunal Superior Eleitoral com grande galhardia, e agora a nossa querida ministra Carmen Lúcia, que está lá na Suécia, no IDEA, que é a maior instituição interestatal países de defesa da democracia no mundo ocidental. Eu tenho a honra de ter sido o autor do projeto de lei que encaminhou ao Congresso Nacional a adesão do Brasil ao IDEA Internacional. Depois indicamos, eu em conjunto com o ministro Gilmar Mendes, que assumiu a presidência quando foi aprovada a lei, indicamos o eminente professor da USP, o emérito professor da USP, ministro Alexandre de Moraes. Aliás, agora receberá, na última semana de junho, esse mesmo título, o ministro Ricardo Lewandowski, um importante registro a ser feito aqui, porque ele será o segundo professor da Faculdade de Direito da USP a receber o título de professor emérito da Universidade de São Paulo como um todo. Então, esse registro é importante se fazer aqui. E o ministro Celso Laffer, o ministro Gilmar Mendes, quando tínhamos que indicar um nome para representar o Estado brasileiro junto à IDEA Internacional, de boa lembrança, lembrou do chanceler
Celso Laffer, que foi meu professor, foi professor do nosso querido amigo aqui, colega, amigo de faculdade, antes de ser desse colegiado, o ministro Alexandre de Moraes. E ele representou o Brasil, né, junto, porque ali é uma representação do Estado brasileiro, não é sequer da Justiça Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia está nessa missão lá e nós temos a Justiça Eleitoral exatamente como um parâmetro que está funcionando. Por isso que eu me preocupo aqui, por isso que eu excluí a Justiça Eleitoral, o ministro Alexandre, o ministro Zanin, que está a votar, ministro-presidente, ministro Gilmar, desse debate, porque eu penso que esse campo ele tem peculiaridades específicas, como hoje pela manhã até lembrou um outro voto da minha relatoria, o ministro Flávio Dino, que prevaleceu por maioria, que tem as suas peculiaridades. Então, eu penso que a Justiça Eleitoral não ela é um bom exemplo para o lado positivo, mas não é algo que nós possamos colocar nesse mesmo, digamos assim, nesse mesmo conjunto, né, de manifestações, por causa das suas peculiaridades. Porque, veja bem, o que Vossa Excelência diz, ministro presidente, o prefeito é ladrão, o prefeito é safado. Se nós temos que jogar isso para a responsabilidade das plataformas, elas poderão ser um agente político, coisa que a Justiça Eleitoral não pode aceitar, porque ela pode autorizar o de um e não autorizar o de outro. Então, eu penso que essa mediação que a Justiça Eleitoral brasileira, essa cultura que começou lá, na gestão de Vossa Excelência, presidente, depois com o ministro Fachin, depois com o ministro Alexandre de Moraes e hoje com a ministra Carmen Lúcia, de chamar para o diálogo as plataformas e, pelo que eu ouvi ao fim da sessão hoje pela manhã, ministro Zanin, todos os ministros que foram presidentes recentes daquela corte disseram que as plataformas foram muito bem, né, do ponto de vista de adesão aos princípios axiológicos que foram colocados ali, para usar os termos filosóficos do nosso professor Flávio Dino, que colocaram ali para as plataformas seguirem. E isso andou por bem, ou seja, foi não uma autorregulamentação regulada, mas uma regulamentação regulada por autocompreensão, digamos assim. Apenas uma observação coaduna com o que o ministro Gilmar disse. Notemos, é uma instância de pactuação privada com um agente estatal coordenando. Talvez seja a melhor solução para o geral. É aí que eu queria chegar. Me permite, ministro Zanin? Pois não. Senhor presidente, pela ordem. Algumas... Ministro André, o ministro Fux estava pedindo a palavra e eu não havia dado. Por favor, ministro Fux, Vossa Excelência tem a palavra. Não, senhor presidente, o nosso caso, por exemplo, que o ministro Zanin está tentando estabelecer uma tese para um caso de crime contra a honra. Não tem debate aqui. Aqui, a plataforma se dispôs a deixar um crime contra a honra por longo tempo e, faticamente, tendo ocorrido vários danos morais, vamos dizer assim, à parte prejudicada. Então, crime contra a honra ou crime é tudo crime. Então, é preciso saber se nos crimes contra a honra, quaisquer crimes contra a honra, a plataforma que tem apoio jurídico do seu corpo de funcionários, se ela sabe, ela deve saber, aliás, eles devem ser especialistas em crime contra a honra. Não é possível que o problema gravita sobre isso. É saber se nos crimes previstos no Código Penal contra a honra, a plataforma notificada tem de tirar ou não? Essa é a questão. O Orkut já está como? Não podemos investir no processo, porque também ele tem uma vinculação com o caso presente. O caso foi a professora, que a plataforma se dispôs a deixar aquela notícia de que os alunos criaram um site, a professora mencionou-se nesse site que a professora não tinha peitos, precisava comprar um sutiã diferente, e essa mulher foi praticamente moralmente impedida de frequentar a sala dos professores, de andar livremente pelo pátio da faculdade sem ser molestada. Uma Constituição Federal que tem como centro de gravidade a dignidade da pessoa humana, não ligar para isso, acho um pouco contraditório. Só que eu acho que a proposta do ministro Zanin
ela se preocupa com esses fatos também. Nós estamos dando exemplos completamente extrapolantes e óbvios, sem nos dedicarmos a essa questão dos crimes contra a honra. Vários colegas já foram aqui, digamos assim, destinatários de crimes contra a honra. Ontem mesmo, eu tive a honra de participar, junto com o ministro Alexandre de Moraes, de um interrogatório, não sei se foi ontem ou anteontem, que a parte depois, onde se aventou um absurdo de um delito contra a honra, contra membros do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa inventada. Então, é preciso saber se, notificado, a plataforma pode dizer que só retira por ordem judicial, sendo evidente o conteúdo ofensivo. Então, é essa a questão. Eu não estou falando de debate político, tem 2 processos sendo julgados. O do ministro Toffoli é uma questão também diferente, criar um perfil falso, e no meu caso é um crime contra a honra e permaneceu na plataforma. É preciso saber se depois notificado isso fica ou esse sai. Então, eu acho que a fórmula do crime contra a honra, que nós devemos conhecer de ofício o que é crime contra a honra, e dos advogados das plataformas também tem de conhecer o que é crime contra a honra, se ela é notificada administrativamente, tem de tirar ou não. Isso nós temos que definir, porque não faltam crimes contra a honra nas redes sociais. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro Fux. Ministro André. Agradeço, senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, também os eminentes relatores, ministro Zanin, que agora vota, em seu nome os eminentes ministros, professor Paulo Gonet, advogados, advogadas, todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, apenas um ponto de reflexão à luz do que pontuou o ministro Zanin, do que os colegas vêm apontando, e agradeço a concessão da parte ao ministro Zanin. 2 pontos de preocupação da minha parte em relação à questão de crimes contra a honra, que é o que está sendo debatido. Primeiro, nos lembremos que eventual necessidade de decisão judicial para possível responsabilização da plataforma, nos termos do artigo 19, não significa ausência ou exclusão de responsabilidade do autor da ofensa. Então, o autor da ofensa, ele tem uma possibilidade imediata de se acionar e de buscar tanto a questão indenizatória como a questão criminal. Mas, ministro André, me desculpa a parte não a parte, mas e se o autor da ofensa é um robô? Não. Aí se o autor da ofensa meu voto tratou disso. É um perfil falso? Meu voto tratou disso. Aí é outra coisa. Vai achar, se está lá aí a responsabilidade... Se está no AZ não sei o que lá. A responsabilidade, para não nesse fazer caso, crise diplomática com o Estado brasileiro, com outro país. Nesse o caso, AZzão. Respondendo bem diretamente, ministro Toffoli, nesse caso, a responsabilidade é direta da plataforma. Aí, então, mas é o que está no meu voto. É isso que está no meu voto. A diferença, talvez, ministro André? E só trazendo um ponto de atenção, e para que todos nós reflitamos, é verdade que no âmbito da discussão eleitoral, nós temos lá o TSE e vai haver essa verificação. Mas nos lembremos que há um debate político que se estende para além dos períodos eleitorais e todo dia. Então, essas manifestações, elas ocorrerão, apenas estejamos conscientes. Elas não estarão adstritas a períodos eleitorais. Elas estarão ocorrendo dioturnamente com as críticas que ocorrem no próprio exercício da razão pública e debate público. Só em relação à primeira observação de Vossa Excelência, se fosse uma plataforma neutra, eu tenderia a concordar com Vossa Excelência. Só estou trazendo a reflexão, nem estou tentando... Mas o problema é que nós estamos falando de plataformas que se utilizam de curadoria algorítmica. Então, essa ofensa, esse crime contra a honra, ele vai ser colocado dentro dessa curadoria e vai ser distribuído aonde... E mais, ministro Zanin, se me permite, não só vai ser distribuído,
como vai ser colocado, quando você consulta o nome da pessoa, nas primeiras aparições, exatamente para potencializar a ofensa contra a honra. Então existe uma ação, digamos assim, da plataforma, e por isso que se está, na minha compreensão, estendendo essa responsabilidade subjetiva à plataforma. Pois não. Não querendo, logicamente, contraditá-lo, mas mais um pedido de esclarecimento mesmo, à luz do que Vossa Excelência coloca. Vossa Excelência, nesse ponto, faria distinção de uma manifestação pura, de uma manifestação impulsionada ou não? Eu penso que não. Eu penso que, se o crime contra a honra estiver plenamente caracterizado e houver a notificação à plataforma nos termos do artigo 21, já deveria haver o dever de retirada. Agora, esse dever só não estaria presente se houver alguma dúvida sobre a configuração. Eu acho que é isso que a intervenção do ministro Fux, eu acho que seria importante, só para explicitar o meu raciocínio, eu não estou excluindo crimes contra a honra. Acho que essa é a diferença em relação a alguns votos que foram proferidos. Eu estou apenas dizendo que há situações em que fica plenamente configurado o crime contra a honra, como no caso de já haver uma condenação judicial, e outros casos em que fica uma zona cinzenta, uma zona nebulosa. Aí talvez pudesse haver a recusa legítima. Agora, eu acho que é importante dizer que nós não estamos criando isso. Nós estamos aplicando a Constituição brasileira, que diz no artigo 220, como eu já disse, que toda manifestação de pensamento está sujeita a restrições previstas na Constituição. E a Constituição prevê expressamente o direito à honra das pessoas. Então, é um direito que está consagrado na nossa Constituição. Então, não estamos criando nada. A dúvida é saber quem define Exatamente. se houve ou não crime contra a honra. Então, aí, tal como fizemos em relação à imprensa tradicional, que também nós não definimos exatamente a situação. Nós dissemos lá, se estiver configurado o dolo, vai haver a responsabilidade. Eu acho que nós temos que também deixar alguma margem para que seja possível ou haver a recusa legítima, né, ou configurada uma recusa indevida por parte da plataforma de retirada. Vossa Excelência, me permite? Pois não, ministro. Presidente, também com vossa aquiescência. Vossa Excelência referiu várias vezes, e eu tomei nota aqui, digamos assim, esse modo da formulação de um crime plenamente verificado. Isso. Portanto, este modo plenamente verificado significa que há uma densidade em delitos que são evidentemente observáveis, de outros nem tanto. Portanto, o debate que se coloca é a quem se transfere esse gradiente e essa fixação? A plataforma ou isso deve ser feito pelo Poder Judiciário? Porque a dificuldade que eu tenho, e obviamente aos poucos os votos vão ser explicitados, e eu também farei com o meu, é de admitir que este ambiente seja transferido a um juízo que esteja fora do Poder Judiciário. E que criaria, na minha visão, ministro Fachin, com a permissão do ministro Zanin, um efeito paulatino de as plataformas, por mecanismo de defesa, irem restringindo essas manifestações. Então, essa é a preocupação. O que eu chamo de chilling effect. Que é também algo questionável, né? Há questionamentos em relação a esse efeito resfriador. Se houver, da mesma forma que existe a curadoria algorítmica para impulsionar conteúdos indevidos, indesejados, é possível fazer também uma curadoria para excluir aquilo que efetivamente estiver configurado como crime e também crime contra a honra. E aqui, ministro Edson Fachin, eu acho que talvez a redação
nós possamos, se for o caso, se essa for a compreensão, ajustar de modo que não fique, enfim, fique mais clara qual é a intenção do tribunal. Agora, eu lembro que, no caso dos veículos de comunicação tradicional, nós deixamos aqui o conceito de culpa grave. Culpa grave também é algo a ser interpretado. Então, nesse caso, eu acho que nós temos que também dar uma margem, digamos assim, às plataformas para que elas possam legitimamente se recusar a remover, mas desde que não esteja devidamente demonstrado, configurado o crime contra a honra. Ministro Zannin, se me permite, dentro desse raciocínio, nós vamos estar aplicando o que todos nós defendemos, eu também defendo há muito tempo, o que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. O que é válido para o mundo real é válido para o mundo virtual. Se nós decidimos dessa forma, dando essa margem também para a mídia tradicional, me parece que devemos dar essa margem também para as big techs, para as redes sociais, para também não impedir esse combate e infelizmente, vários de nós, eu cito aqui o meu exemplo, já fomos vítimas disso, uma notícia caluniosa que ingressa, não importa quantas condenações você obtenha e peça para retirar, as big techs não retiram. Você notifica mandando a cópia da decisão judicial, eles se recusam a retirar. E têm que ser responsabilizados por isso. Esse caso é fora de dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida, eu concordo plenamente. A minha dúvida é como tratar assim. O Lula enriqueceu dando golpes na praça. Aí o sujeito se sente injuriado, é a plataforma que tem que decidir se isso vai ser removido ou não, entendeu? Aí eu prefiro que seja uma briga privada entre o ofendido e o ofensor, e não a plataforma intervindo. E apenas para concluir a parte que o ministro Zannin concedeu, e não querendo que o debate atrapalhe o voto que está sendo proferido, mas a preocupação macroscópica que tenho em casos como esse, tirante essas realidades que o ministro Alexandre faz referência, é que o remédio que se encontre pela dose, como se diz, vire o veneno. Esse é o problema da dosimetria que vai se administrar nesse contexto. E é disso que, a rigor, nós estamos verificando desde o voto de hoje cedo do ministro Flávio, os votos anteriores, é esse juízo de ponderação que há entre liberdade e responsabilidade. Se pesarmos muito nesses dois pratos desta balança que está aqui posta no cenário em jogo, nós poderemos ter efeitos mais danosos do que os atuais. Me permite, ministro Fachin, ministro presidente? Me permite? Ministro Fachin, Vossa Excelência me permite? Eu havia pedido uma parte ao ministro Zannin, de minha parte, Vossa Excelência relator tem todas as permissões. Não, ministro Fux. Obrigado. A ideia que se defende é o seguinte, há um crime contra um. Vossa Excelência deu um exemplo interessante, o sujeito enriqueceu dando golpe na praça. Esse cidadão se sente atingido e ali ele notifica. Se a plataforma não tirar, o que vai acontecer? Isso vai para a esfera judicial, não tenho dúvida. Então, aqui, é claro que isso vai ser judicializado. A proposição é essa, ou a plataforma notificada tira, ou então ela só tira por decisão judicial. Porque enquanto aquilo viraliza, a sociedade vai continuar pensando que aquele cidadão enriqueceu dando golpes na praça. Então, se houver notificação e a plataforma tirar, é o caso típico de crime contra a honra e ela cumprindo o dever dela. E como eu disse aos eminentes pares, toda plataforma tem um corpo jurídico que vai avaliar se aquela notificação que veicula um crime contra a honra, se aquilo efetivamente se enquadra na tipicidade legal. Então, essa é a questão, saber se só por decisão judicial ou se a notificação
ela também impõe a responsabilidade, porque se ela não tirar, a parte vai entrar com a ação de responsabilização. Obrigado, ministro. Ministro presidente, eu penso que durante os debates o ministro Fachin acabou de vir a sintetizar, quando ele fez referência à manifestação de Vossa Excelência, a última que Vossa Excelência fez, como é que fica essa situação. E o voto do ministro Flávio Dino hoje pela manhã. Ou seja, se nós pegarmos como régua aquilo que foi mostrado no vídeo do ministro Flávio Dino, nós temos que fechar as Big Techs. E não é a proposição de Sua Excelência. Tanto que Sua Excelência falou, poderia ser a minha vontade, mas por enquanto juiz, não. Mas como juiz... Eu estava aguardando essa posição. Como juiz, eu não posso fazê-lo. E essa é a função do juiz. O juiz, muitas vezes, ele tem que reprimir o seu desejo e fazer aquilo que é a vontade da Constituição, das leis e aquilo que é palatável para o bem comum. Pois bem, e o ministro presidente veio de dizer que... E aquilo que é banal? Nós vamos ter que entrar em todas as disputas, ou a plataforma tem que entrar nessa banalização, não é? Quem que vai regular isso? Então, nós vamos daquela posição, presidente, às hipóteses que Vossa Excelência trouxe. E o ministro Fachin acabou de dizer, nós temos que encontrar uma mediação. E vejam, esse debate, presidente, Vossa Excelência está conduzindo muito bem, porque realmente nós precisamos de muito tempo, seja aqui, seja no café, seja onde for, discutindo entre nós, porque o mundo está a olhar esse julgamento. O mundo, a Europa, as Américas, o Oriente, todos estão a olhar esse julgamento. Esse julgamento é balizador para aquilo que pode acontecer no mundo. Não é à toa que estão todos, né, olhando para esse julgamento, que é a única corte, como Vossa Excelência disse hoje de manhã, que no mundo julga em público. Então, nós temos que realmente ampliar o máximo o debate. E aqui eu gostaria só de dizer, não sei se o ministro Zanin já encerrou o voto, mas só para dizer o seguinte, como relator do processo, dizer a Sua Excelência que Vossa Excelência, e destacar para os eminentes colegas, o ministro Zanin, salvo engano de memória minha, é o 6º a votar e trouxe uma manifestação inédita nos votos anteriores, que é a modulação. Que eu não entrara nela porque não quis antecipar o posicionamento. E Sua Excelência traz esse debate. Ora, esse debate ele é íncito às nossas análises, seja de declaração de inconstitucionalidade, seja de declaração de interpretação conforme a Constituição, porque, evidentemente, você está a expurgar, seja um dispositivo legal ou uma lei, seja uma hermenêutica da lei. Então, evidentemente que a análise da modulação é intrínseca a esse debate, e até a semana passada nós discutimos isso, a questão do quórum, não é, ministro Gilmar? 2/3 ou a maioria absoluta, enfim, eu até me manifestei lateralmente, no sentido que nós estamos num processo de inconstitucionalização do artigo 27, na minha fala da semana passada, ao longo de outros debates. Então, ministro Zanin, Vossa Excelência propõe a modulação. Eu não estou, e pelo contrário, eu ainda não havia adentrado lá, porque eu não sei se a minha posição viria a prevalecer. Se 10 colegas dissessem que o artigo 19 é plenamente constitucional, eu não tinha que falar de modulação. Eu só apresentei porque, na verdade, ela tem impacto na resolução do caso concreto. Sim, mas no caso concreto, é esse o ponto que eu também gostaria de chegar. Em matéria tributária, e vejam que esse é um caso de juizado de pequenas causas, turma recursal. E vejam que o mundo está olhando, o ministro Flávio Dino, o ministro Gilmar, Vossa Excelência, que foi um dos autores intelectuais da implementação legal desse projeto das leis dos juizados na Justiça Federal. O ministro Flávio Dino era o presidente da JUF, né? Naquela época que foi aprovada a lei dos juizados especiais federais, né?
Isso vem da turma recursal. De Piracicaba. Piracicaba, da cidade de Vossa Excelência. Nascido, fica na Grande Marília, mas é uma cidade muito promissora na Grande Família, na Grande Marília, um pouquinho mais antiga. Piracicaba é na Grande Marília. É uma cidade promissora. Promissora. Muito bom. Mas, ministro Zanin... Isso é fake news, ministro Zanin. Tá vendo? Pede para retirar. No caso concreto, que vem de um caso de pequenas causas, nós, em causas muito maiores, até bilionárias, no caso concreto que estamos a julgar, de matéria tributária, ministro-presidente, ministro Gilmar, ministro Fachin, nós ressalvamos as ações judiciais em curso. Eu acho, ponderando com Vossa Excelência, com todo o respeito à posição de Vossa Excelência, que é muito injusto a quem cria a tese, que é aquela que teve o perfil falso aqui, ter uma reversão da decisão que a turma recursal lhe deu em favor. Por quê? Eu concordo com Vossa Excelência, eu tendo, se esse for o resultado, uma inconstitucionalidade ou uma interpretação conforme, que também é uma inconstitucionalidade, a modular os efeitos. Por isso que eu fiz questão de fazer o comentário, na medida em que Vossa Excelência deu a largada a essa discussão da modulação, que é a parte inédita do voto de Vossa Excelência. Porque as outras abordagens, de um contexto ou de outro, já tinham sido trazidas nos votos anteriores. Então, eu tendo a modular também, até porque, senão, nós traríamos ao Poder Judiciário uma miríade de processos que realmente não seria o caso, até porque nós temos que privilegiar aquilo que é a segurança jurídica, que é a legislação hoje em vigor, que é o artigo 19. Se de alguma forma nós trouxermos uma inflexão ao artigo 19, pela compreensão constitucional, que é nosso dever de ofício fazer, nós teremos que modular, e eu concordo com uma modulação, mas como nós fazemos em matéria tributária, só para reflexão de Vossa Excelência, ressalvar as ações judiciais em curso. Eu até perguntaria à presidência, porque a presidência costuma ter esses números, de quantos processos impactam hoje, não é, esse caso de repercussão geral, que eu não penso que sejam milhões, são milhares, até porque não seriam muitos os processos que impactam. Evidentemente que a presidência poderá consultar aí a base de dados e dizer quanto que impacta. Aí ressalva as ações judiciais em curso. E aí, no caso, modestamente, eu penso que o sinal do voto de Vossa Excelência seria, então, o resultado para o caso concreto, se ressalvar, negar provimento ao recurso. Isso. Só para a reflexão de Vossa Excelência. Não quero interferir no voto de Vossa Excelência de modo nenhum. Acho que essa é uma outra possibilidade absolutamente legítima. Mas já adianto que eu estou de acordo quanto à proposta de modulação. Como relator, presidente, já que a discussão foi aberta a partir do voto do eminente ministro Cristiano Zanin, que sempre traz muitas luzes aqui, aproveito também para, tal qual fiz com o voto do ministro Flávio Dino hoje pela manhã, que também enalteceu o brilhantismo e a objetividade, porque eu penso que nós estamos chegando, ministro Fachin, Vossa Excelência, também já conversamos muito sobre isso, nós estamos chegando a um momento, porque quando você já tem as premissas colocadas e discutidas, nós vamos logo à efetividade da decisão e às divergências, sem ter que debater teorias e teorias e teorias, e ir para a efetividade, que eu acho que é o que nós estamos, e Vossa Excelência tem conduzido muito bem depois na busca dos consensos. Obrigado, ministro Toffoli. E aqui a modulação, já vou devolver a palavra ao ministro Zanin, faz todo sentido, porque nenhum de nós considerou que esta norma era originariamente inconstitucional. Exato. Ela se inconstitucionalizou ao longo do tempo porque as plataformas digitais assumiram outra dimensão. Eu já adoto essa posição. Ministro Zanin, para a conclusão do voto. Só concluir, senhor presidente. São 112 casos sobrestados no caso do ministro Toffoli e 232 no caso do ministro Fux. Pois não, ministro Zanin? Só para concluir, e, na verdade, na esteira do que disse o ministro Alexandre de Moraes, eu trago no meu voto também uma citação de Lilia Brandt Stein, que mostra que, a partir de uma pesquisa dada ao Senado, sobre a frequência com que os brasileiros usam os meios de comunicação como fonte de informação. Segundo ela, 79% dos entrevistados afirmam
que sempre utilizam o WhatsApp. 49% se valem do YouTube. 44% do Facebook. Então, nós temos aqui um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Então, isso me parece reforçar a necessidade de, o tanto quanto possível, de aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional. Era só esse complemento, senhor presidente.